tema da nossa classe única é esse: qual é o problema em ver um pouco de pornografia? E o objetivo desse nosso estudo é nós entendermos o que é a pornografia, o mal que ela causa e de que forma nós podemos nos livrar dela. E nós vamos orar mais uma vez, pedindo que nosso Deus nos conduza nesse assunto que é tão importante, infelizmente, e que é tão necessário em nossas igrejas hoje. Oremos. Ó Deus, nós pedimos a Tua orientação para a compreensão desse tema. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza. Nós queremos orar pelos adolescentes, jovens, casados, todos aqueles que de alguma maneira têm sido afetados pela impureza sexual que é tão pervasiva, influente, Senhor, na nossa sociedade moderna. É o que nós pedimos, que o Senhor nos abençoe e que essa manhã seja uma manhã de libertação, de esclarecimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos tentar aqui resolver primeiro os probleminhas técnicos. Bom, tremendo ou não, nós vamos assim mesmo. Talvez seja bom para diminuir um pouquinho as luzes aqui, para o pessoal ver melhor. Muito bem, eu vou logo avisando que esse estudo, ele não contém cenas, fotos ou material explícito, tá? Então, logo de cara, nós já vamos dizendo, fazendo essa ressalva de que não tem nenhum material desse tipo. Qual a importância de falar sobre esse assunto que é tão constrangedor, não é? Primeiro é que muitas pessoas casadas, elas são aficionadas à pornografia, causando sérios problemas para o casamento. Não são poucas as vezes que nós temos ajudado ou procurado ajudar casais com problemas e esse problema, ou parte dos problemas, está exatamente que um dos cônjuges, ou às vezes os dois, são aficionados à pornografia, o que traz problemas sérios para o casamento. Segunda razão pela qual esse assunto é importante é que os nossos filhos, eles estão muito mais expostos à pornografia do que as gerações anteriores por causa da chegada da internet, o acesso fácil à tecnologia, e nós precisamos ajudar os nossos filhos a vencer as tentações que não são poucas. E terceiro é porque não se fala muito desse assunto nas famílias e nas igrejas, às vezes porque os pais e os pastores, eles têm medo de despertar o interesse, e de fato esse é um risco real, por isso que nós pedimos a saída das crianças até aquela idade, não é? Então há um medo, há realmente uma possibilidade de se despertar o interesse pelo assunto, mas a verdade é que se não se despertar aqui, vai despertar na escola, em casa, em qualquer lugar. Então, por bem ou por mal, de um jeito ou de outro, a gente tem que tratar do assunto, não tem como fugir. Às vezes a gente tem escrúpulos, né, para falar, e com razão, o assunto não é um assunto fácil, não é um assunto confortável, mas no final fala-se pouco sobre isso. Então, nós queremos resolver esse problema falando a respeito disso. O meu objetivo aqui, como eu já falei, vai ser, primeiro, entender o que é a pornografia, responder aos argumentos usados até por cristãos em favor da pornografia, mostrar os seus efeitos maléficos e trazer algumas orientações para ajudar a vencer o hábito pecaminoso de ver pornografia. Então, esses são os objetivos que nós temos em mente. Esse material está sendo transmitido, né? Nossa aula aqui está sendo transmitida ao vivo, vai ficar disponível no site da igreja, e esse material que eu estou usando aqui, depois ele vai ser disponibilizado também no site da igreja, os slides, o estudo vai estar lá, para quem quiser baixar depois ou usar, fique à vontade. Eu não digo assim, tem que citar fonte, não é? Eu não reivindico os direitos autorais sobre isso aqui, você pode usar à vontade. Muito bem, então vamos lá. O que é pornografia? A palavra é uma palavra grega composta, que significa literalmente escrever sobre imoralidade. Vem da palavra porneo, que é o verbo grego, que significa corromper ou praticar a imoralidade,
e o verbo grafo, que significa escrever. Então, literalmente, pornografia é aquilo que se escreve sobre imoralidade sexual ou impureza sexual. Com o tempo, essa palavra, que a princípio era usada somente para escritos pornográficos, ela passou a se referir a qualquer material, escrito ou gráfico, que tenha conteúdo sexual explícito. Então, essa é a evolução do termo. Hoje, a palavra pornografia, ela tem uma conotação negativa, né? Por isso que a indústria pornográfica, que produz filmes, revistas, vídeos e sites na internet, prefere usar outros termos, como, por exemplo, material adulto. E, obviamente, a primeira pergunta que todo mundo está fazendo é: como é que o senhor sabe disso? Né? Não, eu vou dizer como é que eu sei disso. Antes de eu me converter, eu me converti aos 22 anos de idade. Me desviei da igreja aos 16, 17 anos de idade e passei esse período em que estava longe de Deus e da igreja, imerso numa vida de imoralidade, prostituição, da qual pornografia fazia parte completamente. Depois da minha conversão a Cristo, lutei ainda vários anos, até que Deus me livrou e me deu graça para enfrentar e me purificar de todas aquelas imoralidades e imundícias que eu tinha alimentado na minha mente durante todo aquele período. Então, eu sei do que é que eu estou falando. Então, tá aí. Continuando ainda. Pornografia, então, é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. A pornografia, ela é deliberada, ela não se apresenta como arte, como algumas pessoas vão querer definir, nós vamos ver isso mais adiante. Mas ela se apresenta com o objetivo de provocar a excitação mesmo, ela quer erotizar, esse é o objetivo. Não é tipo assim, educativo, não é? Embora alguns defendam a pornografia como tendo um valor educativo, mas no fim, o alvo é realmente provocar a excitação. Por isso que pornografia e masturbação, eles sempre vêm juntos, porque ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? Sempre precisa do estímulo visual ou psicológico ou emocional, e essas coisas, portanto, elas andam juntas. Bom, essa representação da nudez é feita através de imagens animadas, então a variedade, as possibilidades são inúmeras. Praticamente todo meio de comunicação tem sido usado e corrompido para transmitir a pornografia. Estamos falando aqui de imagens animadas, filmes, vídeos usados no computador, hoje de celular, fotografias, desenhos, textos escritos ou falados, qualquer forma de comunicação que exista, o homem tem usado para transmitir algum tipo de conteúdo pornográfico e erótico. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como objeto sexual. Isso aqui, então, em termos de definição do que é pornografia. Um breve histórico. A pornografia, ela aparece praticamente em todas as culturas que nós temos conhecimento, inclusive as culturas antigas. Nelas nós já encontramos, a arqueologia revela ou foi preservado, exemplos de representação gráfica dos órgãos genitais e das relações sexuais humanas. Só para dar um exemplo aqui, em muitas das paredes dos templos pagãos cananitas, que foram destruídos pelos israelitas quando conquistaram a terra por volta de 1.300 anos antes de Cristo, havia desenhos de órgãos sexuais masculinos e femininos. Essas são as formas mais antigas de pornografia que nós conhecemos. O livro o Antigo Testamento, ele nos fala da conquista da Terra Prometida e como os israelitas destruíram aquelas nações, derrubaram os seus templos e os seus ídolos. E há resquícios e há restos dessas civilizações antigas e dessas religiões antigas
E nas paredes de templos cananitas, datando de séculos antes de Cristo, são encontrados gravações de órgãos sexuais nas paredes. E se pergunta, o que é que um órgão sexual está fazendo na parede de um templo? É que a religião pagã daquela época envolvia prostituição cultual. Muitas das sacerdotisas elas eram prostitutas, no sentido de que elas se deitavam com os adoradores para encenar os ciclos da terra, a fecundação da terra, porque aquelas religiões eram religiões pastoris ligadas aos ciclos do ano, às estações do ano, e misturavam então o relacionamento sexual com religião. Fazia parte das religiões pagãs o envolvimento sexual do adorador e das sacerdotisas que tinha lá. Então, há várias referências no Antigo Testamento às prostitutas cultuais e até aos prostitutos cultuais, que eram efeminados, que participavam também nesse tipo de coisa. Ou seja, a pornografia é muito antiga, não é? A visualização dos órgãos sexuais ou do relacionamento sexual com o objetivo de provocar a excitação. A nação de Israel, ao contrário dos povos ao seu redor, porque tinha a revelação de Deus, mantinha uma atitude totalmente diferente com relação à exposição dos órgãos sexuais ou da nudez, enquanto que naqueles povos cananitas isso era visto como, inclusive, parte da religião. Já na nação de Israel há um recato, há uma preocupação com a nudez. Vamos ver algumas passagens. De acordo, então, com as escrituras hebraicas, Deus cuidou em cobrir a nudez do primeiro casal logo após a queda. Gênesis 2, verso 25, está dito, inclusive, que depois que Adão e Eva caíram, Gênesis 3, de 7 a 10, é o texto que eu tenho em mente aqui, logo depois que eles caíram, eles mesmos procuraram fazer roupas para se cobrir. Ou seja, a consciência da nudez e a vergonha da exposição dos órgãos genitais acontece logo depois da queda, não tinha antes. Então, isso por si só, para quem recebe a Bíblia como palavra de Deus, já é uma palavra de alerta, não é? Eles mesmos quiseram cobrir a nudez e os órgãos sexuais. E Deus depois fizeram isso com folhas, não é uma cobertura muito eficiente, e Deus então depois os cobriu, o próprio Deus os cobriu com peles de animais. Então, essa cobertura da nudez feita por Deus nos seres humanos depois da queda, por si só, já mostra alguma coisa a linha que a Bíblia vai seguir com relação à exposição da nudez humana e dos órgãos sexuais, ou seja, de descrição e de cobertura. No livro de Gênesis, nós temos também o relato de como Cão, o filho de Noé, ele foi condenado por ter visto a nudez do seu pai. Todo mundo conhece aquele episódio em que Noé se embriagou e acabou ficando nu no meio da tenda. Os seus 2 filhos mais velhos, aliás, o seu filho Cão chegou, não é, e viu a nudez do pai, deve ter zombado, não fez coisa nenhuma. Os 2 outros irmãos então vieram de costas e cobriram a nudez de Noé, que estava embriagado na tenda. E Cão foi repreendido e castigado por não ter feito nada diante da falta de decoro, né, do pai que estava embriagado. A Bíblia, com frequência, ela usa o que a gente chama de eufemismo, quando ela vai descrever os órgãos sexuais ou até as relações sexuais. Em vez de falar assim, de uma maneira gráfica, a Bíblia usa uma linguagem que procura não produzir imaginação, provocar imaginação. Então, lá em Levítico 18, em vez de dizer assim, você não vai ter relação sexual com essa pessoa, emprega o termo, não descobrirás a nudez dessa pessoa. Então, é uma linguagem mais abrandada para não provocar o pensamento, né? Ou então, em Êxodo 28, 42, há uma recomendação para que não fique exposta a pele nua. Ou em Deuteronômio 23, 1, se usa o termo membro viril, e em Deuteronômio 28, para se referir ao órgão sexual, diz simplesmente entre os pés.
E em 1 Coríntios 12, 23, em vez de se referir aos órgãos sexuais, o apóstolo Paulo simplesmente se refere à parte indecorosa. Ou seja, a Bíblia ela usa uma linguagem que a gente chama de eufêmica, né? Usa de eufemismos, exatamente para não provocar a imaginação, né? Para a pessoa ler, aí fica imaginando, né? Então ela diminui o tom exatamente porque ela quer, o autor da Bíblia, que é o nosso Deus, ele não deseja que nós sejamos provocados, né, pela leitura da própria Escritura. Os gregos antigos, né, na antiga civilização grega, usava temas pornográficos em canções empregadas nos festivais em honra do deus Dionísio, séculos antes de Cristo. Dionísio é o nome do deus grego, o nome romano dele, ele é mais conhecido pelo seu nome romano, Baco, que é o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, que era exatamente orgias regadas a vinho, onde tinha todas essas manifestações sexuais, e é dessa época que já a arqueologia, não revela para nós que havia canções compostas para serem cantadas nessas ocasiões com conteúdo pornográfico. Nas ruínas romanas de Pompeia, destruída na erupção do Vesúvio, no ano 79 d.C., há pinturas pornográficas nas paredes de algumas edificações, representando órgãos sexuais masculinos e propaganda de serviço de prostituição. Não é à toa que muitos dizem que é a profissão mais antiga do mundo, não é? Você encontra resquícios arqueológicos disso aí, tão antigos quanto no primeiro século depois de Cristo. A pornografia também era usada em algumas culturas orientais antigas, como Índia, Japão e China, e bastante antiga e amplamente divulgada até o dia de hoje. É uma obra chamada Kama Sutra, escrita na Índia por volta do ano 2500, que é um manual contendo gravura das mais grotescas formas de relação sexual, apenas para vocês verem como é antigo. Na Europa medieval, o Decamerão, de 1353, do italiano Giovanni Boccaccio, obra abertamente pornográfica, tinha grande circulação. O nome Boccaccio também é muito conhecido como sendo exatamente esse poeta, esse autor imoral, atrevido e com muitas obras atribuídas a ele, inclusive essa daí, o Decamerão, onde ele trata dessa questão dos relacionamentos sexuais com o objetivo de erotizar. Em tempos modernos, a cinema, televisão, vídeo, TV a cabo, internet, tecnologia celular, tornaram a pornografia amplamente disponível a todos. A indústria pornográfica cresceu de forma massiva, pois as pessoas passaram a consumir pornografia em suas próprias casas, sem precisar ir ao cinema ou à banca de revistas. Antigamente, para você consumir pornografia, você tinha que ir numa banca de revista ou entrar num cinema. E você ia assim, né? Olhando desconfiado, disfarçado, porque você não queria ser apanhado comprando a revista pornográfica publicamente, que eram as formas de obter pornografia. Hoje em dia, está a um clique, você dentro de casa, não é? Ou em qualquer lugar está a um clique. Com o advento da internet, a disponibilidade e facilidade de acesso à pornografia multiplicou-se de forma inimaginável. E devido ao acesso internacional e ao custo zero de ver e baixar imagens e vídeos na internet, a cyberpornografia tornou-se a forma mais popular de pornografia que existe hoje, a ponto de preocupar os países, os governos. Eles têm preocupações com relação a isso. As sociedades elas vêm debatendo já há muito tempo se o material pornográfico deveria ser censurado e como fazer a distinção entre nudez artística e pornografia e quais as reais consequências sociais e psicológicas da pornografia. Existem debates, existem fóruns, existem comitês em todos os países que procuram analisar essa coisa, esse fenômeno que é a pornografia e tentar tomar uma posição com relação a ela. Bom, a única coisa que é consenso é que a pornografia infantil é considerada ilegal na totalidade dos países.
Então, um dos tipos de pornografia muito difundidos é aquele que envolve crianças e adolescentes. É bastante difundido também. Então, isso é considerado ilegal, né, dando, inclusive, processo, em alguns casos, prisão. A pena de reclusão no Brasil é de 1 a 4 anos para produção e publicação da pornografia infantil. Então, esse é praticamente o único consenso, porque em outros países a pornografia é liberada, em outros países alguns tipos são liberados, outros não, mas não adianta porque é consumido da mesma forma, não é? E quando os países discutem sobre isso, os governos discutem sobre isso, não são apenas questões culturais e muito menos religiosas, né, que levam alguns países a restringir ou permitir a pornografia. Questões financeiras e econômicas influenciam o governo. Lembrem bem disso. O Estado, ele se preocupa primeiro com economia. Com economia. Às vezes vem, é claro que na hora que eles dizem assim, fazem uma campanha contra o fumo, né, proibido fumar, que vem aquelas fotografias de gente com câncer e no hospital, nas carteiras de cigarro, né, dizendo que aquilo pode provocar isso aí, a gente fica pensando assim, puxa vida, o governo está preocupado com a saúde da gente. Tá não, gente. É porque cada vez que fica doente e vai utilizar o serviço público, o dinheiro, o governo paga. Então não está interessado na saúde da gente, está interessado no orçamento, porque o fumo acaba sendo um prejuízo. Eles fizeram a conta, os impostos que são pagos pela venda, pela produção, venda e comercialização do tabaco, não é? O dinheiro que o governo arrecada com a indústria do tabaco não cobre o rombo na saúde pública resultante do consumo do fumo, não é? Então, vamos fazer campanha para o pessoal parar de fumar, não é? Aí a gente diz assim, puxa, eles estão preocupados com a saúde da gente. Então, não, a questão é financeira. Desculpa a minha atitude cínica, né? Mas aos 60 e poucos anos eu não consigo ter outra atitude com relação ao governo. A pornografia, na verdade, ela é uma grande indústria que gera milhões de dólares anuais em impostos. A produção e venda de material pornográfico representam uma boa porcentagem do dinheiro movimentado pelo e-commerce, ou comércio pela internet. Ou seja, há bilhões de dólares envolvidos aí na produção, divulgação, na manutenção de sites, contratação dos atores e propaganda de todo esse material que circula pela internet, não é? E as estatísticas mais recentes, elas mostram um crescimento vertiginoso na indústria pornográfica. Há milhões de sites pornográficos na internet em todo o mundo e milhões de pessoas visitam ao menos um site pornográfico por semana. O fracasso das estratégias governamentais em conter o avanço da imoralidade, isso aí é uma realidade. Por quê? Por que é que o governo, às vezes, ele quer restringir a pornografia se ela produz dividendos, né? Traz renda, né? Impostos, né? A produção de filmes pornográficos, a produção de revistas e de outros tipos de material, esse pessoal paga imposto aí. Mas por que o governo, então, às vezes, proíbe algum tipo de pornografia? É porque continua crescendo a violência contra a mulher, a AIDS, a gravidez de adolescentes, a promiscuidade e a prática do aborto. E todas essas coisas que custam ao governo estão ligadas de alguma forma à pornografia. Os estudos mostram isso. Então, especialmente a promiscuidade, a vida sexo livre, que na verdade não é tão livre assim, as pessoas simplesmente se reúnem para ter sexo, todo tipo de sexo, é claro, estão estimuladas por aquilo que elas veem nas mídias sociais, nos sites pornográficos, então aquilo acaba gerando doenças venéreas que vão custar para o governo, aborto, que de um jeito ou de outro acaba custando para o governo, que mesmo que seja ilegal, quando não dá certo, a mulher vai procurar ajuda no sistema de saúde público. Então, a pornografia está relacionada com todas estas coisas aqui. Então, o governo tenta, de alguma forma, diminuir ou proibir, colocar algumas barreiras, mas, infelizmente, isso não tem funcionado muito, não é?
As críticas e ataques à indústria pornográfica e aos seus consumidores vêm geralmente de religiosos conservadores. Quem é que hoje bate nisso, na indústria pornográfica, no consumo de pornografia? São exatamente os religiosos conservadores, porque os liberais não estão nem aí, eles acham é bom. Então, evangélicos e católicos, eles têm atacado fortemente a indústria pornográfica. A gente não vê isso aqui muito no Brasil, porque a igreja brasileira, ela não é muito engajada nessas questões. Ela não é muito engajada nessas questões. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, já houve um tempo, hoje os evangélicos estão perdendo força nos Estados Unidos, mas já houve uma época em que a igreja americana, ela promovia campanhas maciças e de muito efeito, com repercussões políticas e sociais contra a pornografia. Isso é feito em países onde o cristianismo conservador exerce ainda alguma força. Como eu disse, exerceu nos Estados Unidos, está diminuindo agora, e no Brasil a gente não sabe como fazer isso, né? Não temos tradição de fazer isso. Os argumentos usados pelos religiosos contra a pornografia, quais são? É que a mesma é imoral, que o sexo é reservado para o casamento e que a pornografia aumenta a violência da sociedade. Esse último argumento é o único que ainda a sociedade moderna ouve quando a igreja fala, né, que a pornografia ela gera consequências, ela traz outras consequências. E aí esse é o único tipo de argumento que a sociedade ainda nos ouve, porque esse de que é contra o casamento, né, que é imoral, muito menos, né, porque imoralidade, eles vão dizer, é um conceito individual, né? A verdade é relativa, não existe verdade absoluta, é imoral para você, para mim não. Então, eles não ouvem mais esses argumentos religiosos, eles ouviriam, talvez, esse último, de que a pornografia está ligada com vários tipos de violência, como eu vou mostrar mais adiante. Agora, interessante é que outro ataque à pornografia vem de uma ala do movimento feminista, que considera como parte da agenda machista a pornografia, que degrada a mulher e induz a violência contra ela. E, de fato, não é? Isso é verdade. A maior parte do movimento... Quem mais consome pornografia são os homens, embora hoje as estatísticas mostram que esse número está ficando igual, né? De homem e mulher, ambos consomem pornografia na mesma intensidade. Mas, há algumas décadas atrás, pornografia era coisa masculina, era de homem. E os conteúdos eram sempre de degradação da mulher, incitando, inclusive, a violência. Há tipos de material pornográfico que se concentram, que juntam a exposição pornográfica com a violência contra a mulher, inclusive alguns contendo cenas em que a mulher é estrangulada ou morta, né, durante o próprio ato, não é? Isso aí é restrito, isso no Brasil teria algum tipo de restrição, mas, no fim, o que acontece é que os movimentos feministas, eles se aliam à igreja para dizer, ou na luta contra a pornografia, embora por convicções distintas, não é? Essa ala do movimento feminista é contra a pornografia, não por valores morais ou convicções cristãs, mas porque considera a pornografia como essencialmente machista, já que são os homens que mais a consomem e são as mulheres as que mais são exploradas e humilhadas nessa indústria. A outra frente de ataque à pornografia é de organizações sem fins lucrativos que se dedicam a caçar consumidores e divulgadores da pornografia infantil pela internet. Por exemplo, tem um tal de Exército Cibernético de Caçadores de Pedófilos, que tem mais de 15 mil membros cadastrados, enviando dicas à polícia. Eles ficam rodando na rede, procurando sites de pornografia infantil, e aí fazem a denúncia ao governo onde eles conseguem encontrar esses sites de pornografia infantil. Eles dedicam seu tempo livre, né, procurando manter contato com consumidores de pornografia infantil pela internet, para, afinal, entregá-los à polícia. Há casos, inclusive, em que alguns deles se infiltram como se fossem consumidores e tal, e, finalmente, eles chegam lá para estourar a quadrilha, né, que produz esse tipo de material.
Tudo isso pode parecer uma coisa muito longe da igreja. Não é? O que é que isso tudo tem a ver conosco? A gente pode estar vendo esse estudo aqui e estar pensando que isso é uma coisa que acontece no mundo, mas, infelizmente, a realidade é outra. Vamos entrar aqui no conceito do evangélico voyeur, né? Voyeur é o termo usado para descrever aqueles que têm prazer observando outras pessoas nuas ou praticando relação sexual. Ele mesmo não pratica, ele não vai procurar uma mulher ou um homem para satisfazer os seus desejos, mas se satisfaz vendo. É chamado de voyeur, esse é o nome que se dá. O voyeur não interage diretamente com o objeto do seu prazer, mas reage a ele através da masturbação. Esse é o nome que se dá geralmente ao consumidor secreto de pornografia. É uma boa descrição para cristãos viciados em pornografia. Ainda dentro dessa linha, pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, eu não tenho esses dados aqui no Brasil, mas pesquisadores estimam que nos Estados Unidos, mais de 50% dos homens evangélicos estão afetados, inclusive casados. No Brasil, a facilidade de se obter material pornográfico é a mesma nos Estados Unidos e a igreja não é tão ativa contra a pornografia. Então, provavelmente, essa é a mesma porcentagem ou maior no Brasil. Entre 50% a 60% dos homens evangélicos estão afetados pela pornografia, e isso nós estamos falando aqui desde adolescentes até pessoas casadas. Nos últimos anos, verificou-se o crescimento vertiginoso de mulheres, como eu disse, antes era uma coisa masculina, né? Hoje já se verifica o crescimento vertiginoso de mulheres viciadas em pornografia. Agora, o que assusta a gente é isso, olha, grande parte dessa estatística americana, e que eu coloquei brasileira entre aspas, porque eu acho que vai muito próximo, embora eu não tenha os números. Grande parte dessa estatística americana brasileira é de jovens adolescentes evangélicos. Segundo eu tenho uma pesquisa antiga aqui, mas eu resolvi manter porque eu não encontrei uma mais atualizada. Segundo pesquisas da revista Eclésia, que nem existe mais, em setembro de 2002, portanto estamos aqui há 15 anos atrás, feita entre jovens evangélicos de 22 denominações, e esses jovens não eram assim, jovens que se converteram, que foram criados no mundo, se converteram e vieram para a igreja. Não, eram jovens nascidos, criados na igreja. Pesquisa feita entre jovens evangélicos de 22 denominações, olha só, 52% deles já tinham praticado sexo pré-marital. Desses, cerca da metade mantinham uma vida sexual ativa com um ou mais parceiros. A idade média em que perderam a virgindade é de 14 anos para os rapazes e 16 anos para as moças. Isso é uma pesquisa de 2002, feita em 22 denominações evangélicas em jovens criados na igreja. Criados na igreja. Agora, então, daí a gente percebe a seriedade do assunto hoje. Nessa época aí, em 2002, não tinha adolescente de 12 anos com celular na mão. Não tinha, mas hoje tem. Hoje tem. Então, ainda só um detalhe aqui, não é? O consumo de pornografia atinge também cristãos casados. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente. Bom, só essas coisas que nós falamos a respeito de pornografia, a gente já poderia dizer assim, nossa, né? Nós temos que brigar com esse tipo de coisa. É uma coisa errada, né? Em todos os sentidos, né? É completamente errado. Mas vocês vão ficar surpresos, não é? Quando a gente fica surpreso quando a gente descobre que tem gente que defende, inclusive evangélico, defende o consumo pornográfico. E nós vamos, então, nem todos os argumentos são de evangélicos, não é? Mas a maioria é de outras pessoas que querem legalizar completamente, abrir completamente todo tipo de pornografia, inclusive a infantil. Então, nós vamos analisar alguns dos argumentos que eles dizem. Primeiro, a pornografia é arte, eles dizem, né? A pornografia simplesmente explora a beleza natural da nudez humana e das relações sexuais. Então, esse é o primeiro argumento e o mais comum. A resposta que a gente dá, e a resposta aqui é a resposta cristã, bíblica,
é que a indústria pornográfica produz bastante material sexualmente explícito, onde a mulher é degradada e humilhada. Tem nada de arte aí. Após a queda, o Criador determinou que a nudez fosse encoberta. Gênesis 3:21, Deus tomou peles e os cobriu. Por quê? Porque a inocência foi corrompida pelo pecado. Gênesis 3, de 7 a 11, Adão e Eva perceberam que estavam nus e fizeram para si roupas de folhas. A nudez, como preparação para o ato sexual, fica reservada para o casamento. Em Levítico 18, onde você tem a lista de relações sexuais permitidas ou não, as relações sexuais, elas são descritas, como eu já disse, como descobrir a nudez. Descobrir a nudez. Então, a conexão que a gente faz é que a nudez, ela só pode ser descoberta no ambiente do casamento. Do casamento. Então, são os cônjuges que vão se ver nus, só. A nudez é para o casamento e não para fora dele. Se você vai usar a linguagem de Levítico 18 para se referir ao casamento como descobrir a nudez. E isso bate com o que a gente vê lá em Gênesis, que Deus cobre a nudez do primeiro casal. Então, esse negócio de arte, né, não nos convence. O segundo, outro argumento, a Bíblia está muito mais preocupada com dinheiro e materialismo do que com nudez e cobiça. Quem argumenta assim faz uma estatística, né? Quantas passagens da Bíblia falam contra o dinheiro, quer dizer, o uso errado do dinheiro, quantas passagens da Bíblia falam sobre o materialismo, o apego aos bens materiais, e aí eles comparam com a quantidade de passagens em que a Bíblia fala da imoralidade, da nudez e tudo mais, e eles chegam à conclusão de que tem muito mais passagem bíblica falando contra a idolatria do dinheiro, o materialismo e apego aos bens materiais, do que falando sobre imoralidade. Aí eles dizem, então, a gente não devia estar preocupado com esse negócio de pornografia, devia estar preocupado com os crentes apegados ao dinheiro, o materialismo e tal. Bom, eles dizem que os cristãos são obcecados contra a pornografia que existe nos filmes, etc., mas esquecem que esses filmes também divulgam muita violência, materialismo e bruxaria. Resposta: embora a Bíblia tenha muitas passagens contra o mau uso do dinheiro, ela também tem muitas passagens contra a imoralidade sexual e a impureza mental. Nós temos que combater ambas as coisas. Não é combater uma e deixar a outra, a gente tem que combater todas elas. Não somente a imoralidade sexual e a impureza mental, mas também o materialismo, a violência e a prática do ocultismo. Outro argumento. Não há provas conclusivas de que a pornografia seja prejudicial. Resposta: ao contrário, muitos estudos mostram que existe uma relação entre o consumo da pornografia e a violência contra mulheres e crianças, o crescimento dos índices de doenças venéreas e da AIDS, de abortos, de mães solteiras, bem como de divórcios. É óbvio o papel decisivo da pornografia na escalada da imoralidade e suas consequências danosas. Não tem como não ver a associação entre essas coisas, especialmente quem lida ou quem ouve, como os pastores. Eu assino embaixo dessas estatísticas aí, que falam que a pornografia está relacionada com todo esse tipo de coisa. Outro argumento: o direito da livre expressão assegura a publicação e o consumo de material pornográfico. Então o pessoal vem aqui apelar para a lei da liberdade de expressão, A gente pode publicar o que quer? Resposta: de fato, há uma lei, que permite a expressão, mas os cristãos submetem suas consciências primeiro à lei de Deus. Se por um lado a Escritura reconhece a individualidade e a liberdade das pessoas de verem e publicarem o que elas quiserem, por outro lado, a Bíblia traça limites claros sobre aquilo que se pode ver e meditar e aquilo com que ocupar a minha mente. É verdade, as pessoas podem publicar o que quiser, mas isso não significa que eu tenho que ver o que elas publicam. A Bíblia é muito clara a respeito daquilo com o que eu posso ocupar a minha mente, como eu vou mostrar mais adiante. Então, os cristãos, assim,
O argumento de que os cristãos podem ver pornografia por conta dessa lei, não é, da liberdade de expressão, ela vai contra uma lei maior para nós, que está acima da lei do Estado, que é os limites que Deus coloca naquilo que eu posso ver e naquilo que eu posso expressar e naquilo com que eu posso ocupar a minha mente. Um outro argumento: a pornografia pode ser usada como terapia por pessoas solteiras, pessoas que enviuvaram recentemente, estão isoladas por causa de alguma enfermidade ou simplesmente porque escolheram ficar sozinhas. Geralmente aqui a pornografia está associada com masturbação, né? Então eles dizem, olha, uma pessoa que está solteira, que não casou, que enviuvou, que vive só de alguma maneira, então consumir pornografia seguida de masturbação é uma espécie de terapia, uma espécie de alívio para essa pessoa. A resposta é que o uso dessas coisas como meio de extravasamento do impulso sexual viola os princípios da palavra de Deus. Como nós já dissemos, masturbação ela é acompanhada de imagens, de pensamentos e de desejos, via de regra, contrários à palavra de Deus. Então, não é uma saída que está de acordo com a palavra de Deus, usar pornografia e masturbação como terapia para pessoas que não são casadas. É um argumento que é usado também. Outro argumento: pode ser usada como meio de despertamento sexual para os casados, quer individualmente, quer juntos. Filmes eróticos ajudam o casal a ter relações sexuais. Resposta: fins não justificam o meio. A impureza sexual é pecaminosa e, portanto, nunca poderá ser usada sob pretexto de ajuda a casais crentes. Apareceu até a chamada pornografia evangélica, né? Sim, pornografia. Não tem balada evangélica, então, né? Pornografia evangélica, em que o pessoal garantia que os casais que são mostrados ali tendo relações são casados e são evangélicos. Então, você pode ficar tranquilo que não está sendo cometido ali nenhum adultério, não está sendo, não é porque é casal casado que está fazendo aquele tipo de coisa. Isso resolve o problema? De jeito nenhum, porque vai ser visto por outros que vão estar contemplando aquilo ali e com imaginação funcionando. Então, é a provocação, é incitação ao adultério e exposição da imoralidade. Mas tem gente que vai usar esse tipo de argumento. Bom, podemos perceber que os argumentos em favor da pornografia, eles não levam em conta qualquer questão de valor moral. Geralmente, quando esse pessoal argumenta, é em cima de argumento terapêutico, pragmático, leis do Estado e qualquer outra coisa, mas não levam em conta a questão que é para nós principal. A pornografia, ela viola princípios da Escritura? E a resposta para nós é sim. Esses argumentos que nós analisamos, eles enfocam apenas as questões sociais, psicológicas e pragmáticas, mas nós, como cristãos, temos que analisar essa questão e outras à luz da palavra de Deus. E sim, a pornografia é uma violação dos princípios bíblicos de pureza moral e sexualidade saudável e correta. Então, o que tem de mais em ver pornografia? Vamos reunir aqui alguns argumentos, então, agora do outro lado. Primeiro, consumir material pornográfico é contribuir para uma das indústrias mais florescentes do mundo e que, não poucas vezes, é controlada pelo crime organizado. A indústria pornográfica tem ligações com o crime organizado. A indústria pornográfica é uma grande fonte de renda para o crime organizado em todo o mundo, juntamente com o jogo e as drogas, movimentando bilhões de dólares por ano. A indústria pornográfica apoia e promove a indústria da prostituição e da exploração infantil. Então, toda vez que você consome, você está contribuindo para a manutenção e a expansão de uma das maiores redes de violência, corrupção e criminalidade no mundo, porque isso tudo está junto, não é? São cartéis inteiros, são máfias que controlam a produção desse tipo de coisa, que envolve, não pense que aquelas mulheres e homens que estão lá, né, se aparecendo ou envolvidos nisso aí, são todos voluntários. Muitas dessas mulheres são escravas sexuais, que estão ali contra a sua vontade, estão dopadas, estão obrigadas a isso,
foram raptadas quando crianças, são escravas dessa indústria há muito tempo. É claro que tem as que se voluntariam por isso aí, para o dinheiro, né? Mas tem muito disso aí também. Então está ligado à prostituição, exploração infantil, à indústria pornográfica e outras organizações criminosas também. Toda vez que o evangélico está clicando e vendo, ele está contribuindo para esse tipo de coisa. Segunda coisa, consumir material pornográfico deixa cicatrizes para o resto da vida. As imagens ficam gravadas a fogo na mente e continuam lá para sempre e vêm à tona com excitação sexual. É similar a fumantes que, mesmo tendo deixado o cigarro, permanecem com mancha nos pulmões. A pornografia se alimenta de nossa fascinação pelo que é proibido e sempre estamos querendo mais. Voyeurs vivem num mundo de fantasia sexual, experimentando sexo na solidão e isolamento cada vez mais se afastando de pessoas reais. Então há realmente um impacto psicológico em gente que consome. Não poucas vezes a gente se depara com casais que perderam o interesse pelo relacionamento sexual exatamente porque são consumidores de pornografia. Então, preferem consumir pornografia do que manter relação com o cônjuge, perdem o interesse pelo cônjuge. Então, e isso também produz um afastamento cada vez maior da realidade. Terceiro, o consumo de pornografia bate e escraviza o crente. Há muitos cristãos que estão vivendo um conflito escravizados à pornografia. Essa derrota afeta a sua certeza de salvação, estremece o relacionamento com Deus, tira a vontade de ir à igreja e participar da escola dominical. Então, se você está aqui hoje de manhã, já é um bom sinal. Ler a Bíblia, orar, testemunhar de Cristo e a outros. Por quê? Porque a consciência está pesada, ela está escravizada àquilo ali. Com frequência eu recebo mensagens pelas redes sociais de pessoas que eu nunca vi, não sei quem é, dizendo assim: pastor, por favor, me ajude, eu estou salvo. Por quê? Porque eu sou consumidor de pornografia, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu sou crente, eu me sinto longe de Deus, mas não consigo me livrar desse hábito. Toda semana eu recebo via Messenger, e-mail, pelo Twitter ou qualquer outro desses meios de comunicação, que eu não sei nem mais quantos são, né? O número, são tantos, mas sempre está chegando mensagem de gente assim, pedindo ajuda, de jovens pedindo ajuda. Eu não sei do meu relacionamento com Deus, porque eu sou escravo da pornografia, por favor, me ajude. Essa derrota, então, né, esse comprometimento, essa escravização, essa escravidão à pornografia, ela abala a vida do crente. Ela abala a vida espiritual mesmo, questiona o relacionamento com Deus, entristece, ele perde a autoridade para dar testemunho, para falar do amor de Deus para outras pessoas, porque ele fica se questionando se o cristianismo funciona mesmo, né, já que ele continua escravo da pornografia. Nós já dissemos que a palavra pornografia vem da palavra grega porneia. Ela é usada no Novo. A palavra porneia aparece muitas vezes no Novo Testamento para se referir à prática de relações sexuais ilícitas, tais como imoralidade ou impureza sexual em geral, adultério, incesto, prostituição, fornicação, homossexualismo e lesbianismo. A palavra porneia se refere a todo esse tipo de coisa, e é exatamente esse tipo de coisa que é o conteúdo do material pornográfico. Geralmente é isso aí. Todas essas coisas são condenadas por Deus em sua palavra. Mais um argumento. A porneia é vista como obra da carne, Gálatas 5,19. Está lá, as obras da carne são conhecidas e são. E aí as três primeiras, começa com porneia e fala de prostituição e mais uma, que são três palavras relacionadas com imoralidade sexual, sendo a mais importante das três, lá de Gálatas 5, a palavra porneia. Por que a porneia é considerada uma obra da carne? Porque ela procede do coração corrompido do homem. Deus nos fez pessoas sexuadas com o objetivo de que o sexo fosse desfrutado amplamente no casamento. E parte do desfrute do sexo no casamento está a contemplação da nudez do cônjuge. Isso faz parte, é isso que prepara.
Então, Deus fez com esse propósito, uma vez que tira a nudez de dentro do casamento, bem como as relações sexuais, você tem a porneia, que é qualquer expressão sexual fora do casamento, é chamado de porneia. Então, ela procede do coração corrupto do homem, é uma ameaça à pureza sexual e devemos fugir dela, porque de acordo com Gálatas 5,19, quem pratica a porneia não entrará no reino de Deus. A prática da porneia pode evidenciar falta de conversão e falta de salvação verdadeira. A pornografia explora exatamente essas coisas que estão incluídas no termo porneia: adultério, prostituição, homossexualismo, sadomasoquismo, masturbação, pornografia infantil. Vamos agora então para essa pergunta: o que é que podemos e não podemos ver? Pensando aqui naquele argumento da liberdade de expressão. Eu vou citar aqui algumas passagens da Bíblia que podem nos ajudar nisso. Há mais, essas são apenas algumas para balizar o nosso pensamento. Palavras de Jesus em Mateus 5,28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se você conseguir ver pornografia sem quebrar isso aqui, mas é possível. Em vez de mulher, você pode colocar homem também, não é? Qualquer que olhar para um homem com intenção impura, no coração já adulterou com ele. Já que também agora a pornografia é uma coisa que as mulheres consomem, esse versículo também ele pode ser lido dessa forma. Em Êxodo 20:17, aqui nós temos o último mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo e nem a sua serva. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ah, pastor, mas as que estão lá são solteiras, não é? Não tem nada a ver com isso, não é? Quando fala que não cobiçar a mulher do seu próximo, está falando para não cobiçar não somente a mulher do seu próximo, mas qualquer outra mulher que não seja a sua, que é como Jesus faz a interpretação aqui. Então, se você conseguir ver pornografia sem quebrar o 10º mandamento, mas não é possível. A pornografia quebra o 10º mandamento. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Aqui Jó está dizendo que ele fez uma aliança com os olhos, ou seja, eu vou colocar os meus olhos somente naquilo que é legítimo e aquilo que eu posso ter. Então, Jó considera que na hora que ele olha para uma donzela, para uma mulher que não é a mulher dele, lembra que Jó era casado e tinha vários filhos, né? Então, se Jó coloca os seus olhos numa mulher que não é a dele, fixa os olhos, a ideia de fixar é a ideia de olhar, examinar atentamente e, evidentemente, isso vai trazer as consequências do exame, né? De você olhar e contemplar. Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não colocarei os meus olhos naquilo que eu não posso, de fato, ter de forma legítima. É aquilo que eu tenho falado aqui na igreja, é a regra da segunda olhada. Você não pode evitar que uma mulher tentadora passe na sua frente. Você está num ponto de ônibus, você está dirigindo, de repente está na calçada, você está num ambiente público, você está num shopping, você está numa loja, de repente passa uma mulher extremamente provocadora, você não pode impedir de ver a primeira, mas você pode impedir a segunda olhada. A segunda olhada já é isso aqui que Jó está dizendo. Agora, Filipenses 4:8, o que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que deve ocupar o meu pensamento? O pensamento do cristão, a mente do crente. Com que ele deve ocupar a sua mente? Está aqui a relação. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe. É com isso que nós devemos ocupar o nosso pensamento. A pergunta é, pornografia se encaixa nisso? Claro que não. Claro que não. Sequelas da pornografia. Agora, deixa eu falar para os casais. A pornografia consumida por gente casada traz algumas sequelas. Primeiro, comparação injusta
entre o corpo do nosso cônjuge e aquele dos modelos, provocando impotência e desinteresse sexual dentro do casamento. O marido que consome pornografia, ele vai perder o interesse pela esposa cedo. E vice-versa. Segundo, é traição e infidelidade e, eventualmente, acaba abrindo a porta para o adultério. Acaba abrindo a porta para o adultério. Não poucos casos de adultérios começam com um dos cônjuges vendo pornografia. Aguça o desejo e o apetite de experimentar, e aí então ele vai procurar fora do casamento. É uma causa de sofrimento para a esposa, que se sente traída, jogada fora e trocada por prostitutas virtuais. Não adianta pensar assim, mas não é a mesma coisa de trair minha mulher com outra pessoa. Para a mulher é traição do mesmo jeito, ela vai se sentir traída da mesma forma, quer você esteja traindo ela diante da tela do seu laptop ou do seu celular, quer você vá para uma zona de prostituição atrás de uma mulher, ela vai se sentir traída do mesmo jeito. Jogada fora e trocada por outra. É exatamente isso que ela vai sentir. Não adianta pensar que só pela internet não traz sequelas. Traz sim. E tira autoridade para cobrar dos filhos que não vejam pornografia na internet. Se o pai consome, que autoridade ele vai dizer para o adolescente? Com que autoridade ele vai dizer para o adolescente? Você não pode consumir isso, ou você não pode ver isso. Vai ser aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ele perde a sua autoridade dentro de casa, porque ele não pode exigir dos seus filhos aquilo que ele mesmo não faz. Como se livrar? Vamos lá. Algumas sugestões aqui. Primeiro, tolerância zero. Pornografia é assim, se você consome um pouquinho, você vai aumentar o desejo de consumir mais. Então, o que, em alguns casos, aqui para o pessoal, para aqueles que estão viciados, como é que faz para quebrar o vício? Primeiro, a regra da tolerância zero, evitar radicalmente o acesso a material pornográfico. Nós estamos tratando aqui de caso extremo mesmo, não é? Então, para casos, situações extremas, medidas extremas. Se necessário, se livre da TV, do computador e do celular para começo. Desligue TV a cabo, peça a sua mulher para colocar uma senha no seu laptop e arranca o seu celular, e você agora vai usar só fixo. Quer se livrar ou não? Você já vem tentando, não é? E sempre está voltando. Então, é tolerância zero. Até você ganhar forças para poder caminhar. Então, começa com uma paulada dessa. Eu vou me livrar de tudo aquilo que me leva a ver. Tá. Então, corta mesmo. Esse pastor não é muito radical, não? Não é muito radical, não. Porque tem vários níveis de pornografia. Tem aquelas extremamente sutil, não é? Que o pessoal chama de erótica. Não chama de pornografia, mas chama de erótica. Que viria em coisas como tipo assim, eu vou logo dizendo que eu não assisti, 50 Tons de Cinza. É um filme que ele não seria considerado pornográfico, mas ele é erótico, ele abre a porta. Séries da Netflix. Eu gosto de vez em quando de assistir séries da Netflix, mas eu tenho a maior dificuldade do mundo, eu e a Minka, a gente assiste juntos, séries da Netflix. A gente tem a maior dificuldade do mundo de achar uma série que a gente possa assistir assim, sem dizer clique. A gente acaba tendo que ver Flash. The Flash. Porque não dá, quando a gente parece uma série boa, e logo nas primeiras cenas já vem sexo, aberto, descarado, violência do pior tipo, e a gente fica meio que sem opção. Então, essas coisas, elas abrem um apetite. Se você começa a assistir, aí você vai derrubando as barreiras morais. Primeiro se acostuma com a nudez. Depois, as cenas de sexo que não são explícitas, mas
Está pressuposto lá. Aí quebra mais uma barreira e vai derrubando as barreiras e as resistências psicológicas e morais e espirituais. Daqui a pouco, para você, é normal ver uma cena de sexo explícito. Começa exatamente, vai derrubando as barreiras, vencendo as resistências morais e espirituais, até que finalmente você não vê nada demais. Então, tolerância zero mesmo. Se quiser vencer, é por aí. Segundo, fazer práticas devocionais com o seu cônjuge, ler textos bíblicos que falam do casamento, da pureza, da santidade, orar juntos por esse assunto, disposição para perdoar. Uma mulher casada com um marido que tem dificuldades nessa área, se ela quer salvar o seu casamento, ela precisa compreender que isso às vezes se torna, é uma adição tão forte às vezes como uma droga, é uma droga da mente, a pessoa fica viciada, precisa ter paciência e ajudar. E nesse ponto, o seu cônjuge deveria ser o seu melhor ajudante. Deveria ser o seu melhor ajudante. Orar juntos, conversar juntos sobre isso, se comprometer a dizer quando estiver tentado, quando cair. Eu sei que isso não é fácil, especialmente para a esposa. Mas, aqui está, segundo ponto, práticas devocionais, né? Crescer juntos. Aqui tem um terceiro ponto. É um acordo de prestação de contas, accountability, que é o nome que se dá em inglês, eu não sei nem, não tem uma palavra que traduza isso, mas o sentido é esse. Um pacto com seu cônjuge de falarem sobre esse assunto pelo menos uma vez por semana e que sempre dirão a verdade. Eu sei que você está dizendo, ela vai me largar. Se eu disser para ela que eu faço isso, ela vai me largar. Então, não sendo possível fazer esse pacto com o cônjuge, escolha uma pessoa de confiança, madura, a quem você presta contas semanalmente. É um pacto de accountability. Toda semana você vai conversar com essa pessoa e ele vai perguntar, como foi essa semana? Não, essa semana eu fui tentado nisso, eu caí nisso. E aí você vai orar com aquela pessoa tem que ser uma pessoa madura, uma pessoa séria, que vai cobrar de você. E vai ficar em cima para ajudar você. A ajuda pastoral está disponível também, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, tem líderes na igreja, tem mulheres na igreja que são conselheiras aqui na nossa igreja. Então, há ajuda, você não tem que ficar escravo disso, No caso de adolescentes e jovens, às vezes os próprios pais podem ajudar vocês a resolver essa situação. Outra dica, ficar na internet apenas o tempo necessário. Usa o laptop e o celular para aquilo que é, aqui já não estou falando daqueles casos mais extremos, que eu mandei jogar no mato o celular, né? Mas você usa então apenas para o que for necessário. O que é que acontece? Você não tem o que fazer, vai para as mídias sociais, ou fica na internet, fuçando, vendo coisa, uma hora dessa vai bater na sua cara, vai aparecer na sua cara aquilo ali. Você não está procurando, mas vai aparecer na sua cara, porque está infestado em todo lugar. Então, não fica na internet apenas o tempo necessário. E orientação. Buscar a Deus constantemente em oração, pedindo a libertação desse hábito pecaminoso. Se cair, arrepender-se, confessar a Deus e a esposa ou ao marido, se for o caso, e recomeçar a luta. Aqui tem uma expressão em inglês, bad habits die hard, ou seja, hábitos ruins, eles custam a morrer. Um equivalente no português seria, não dá para cortar uma árvore grossa num único dia. Então você tem que brigar para você vencer esse hábito. 1 de João 1,8, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda evitar envolver-se com qualquer tipo de conversação torpe pelas mídias sociais, Facebook, Twitter, Messenger, etc. Em Efésios 5, de 3 a 7, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa conversação, que a gente, até mencionar determinadas coisas, elas são torpes. E eu fico imaginando como isso não é, ver coisa no meio,
ou passar conteúdo que tenha alguma coisa imoral, isso é mais comum do que a gente pensa. De vez em quando, por engano, naquele grupo de WhatsApp, alguém posta uma coisa, né, que tem um palavrão desse tamanho lá dentro, ou de conteúdo duvidoso. Aí a pessoa coloca assim: desculpe, grupo errado. Não, foi o grupo certo, né? Para que a gente visse realmente o que é que você anda compartilhando aí em outros grupos, né? Em outros grupos. Os crentes ficam fazendo de vez em quando, aparece. Então, é claro, se uma pessoa ela já venceu essa resistência moral, né, de ficar, está acostumada a ficar escutando, vendo essas piadas, esses videozinhos, né, safados, né, que aparecem nos grupos de WhatsApp que as pessoas ficam transmitindo, então eu não sei quantas outras barreiras ele já derrubou também, e quanto para ele ou não é normal ver pornografia. Para os casados, estamos falando para os casados, a prática regular das relações sexuais com o cônjuge irá contribuir em muito para mortificar os impulsos sexuais impuros. Casais que têm uma vida de relacionamento sexual plena, agradável, abundante, esses têm menos tentações de se envolver com pornografia. Ajudando os filhos. Como é que a gente pode ajudar os filhos? Primeiro, fale francamente com eles sobre esse assunto. Não espere ele aprender sobre isso lá na escola com os amiguinhos ou com o professor ateu imoral lá da escola dele, mas fale francamente com ele a respeito desse assunto. Segundo, proíba o uso da internet nos quartos ou em ambientes isolados. Isso é meio difícil isso, né? Com o celular isso é meio complicado, mas se você vai dar, seja criativo. Dê exemplo, evitando programas de TV de conteúdo erótico, quando estão ali na sala, né, com todo mundo reunido, já começa dando exemplo ali. Manda decorar versículo bíblico do tipo: seja isso que ocupe o vosso pensamento, aquela passagem que eu li, que está de Filipenses 4:8. Incentive prática de esporte, pouco tempo no banheiro, vida devocional e muito banho frio. Isso vai ajudar o adolescente, né? Vai ajudar bastante o seu adolescente. Mas ajude, porque a tentação é grande, a tentação é grande, a tentação é grande, e você pode ajudar dessa maneira. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer porque Tu nos destes Teu Espírito Santo, o Espírito que é santo, e que habita em nós, e que testifica ao nosso espírito imundo, que apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, nós somos teus filhos, em processo de santidade, de crescimento, de livramento e de libertação. Te damos graças por tua palavra que não nos deixa dúvida a respeito desse assunto. E nós queremos pedir que Tu apliques nessa manhã aqueles que aqui se encontram e aqueles que nos escutam pela internet e que são viciados em pornografia ou que a cada semana ou 2 semanas ou periodicamente olham sites pornográficos. Senhor, ajuda-os a vencer a porneia, a imoralidade que procede do coração corrompido. Dá-lhes graça e misericórdia. Oramos pelos casais que têm esse problema. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça e força para que vivam uma vida de pureza. Oramos também pelos nossos jovens que de alguma forma estão envolvidos com isso. Ó Deus, dá-lhes coragem, graça e misericórdia para cultivar uma mente sadia, um coração puro. Oramos pelos nossos adolescentes também, que o Senhor tenha misericórdia deles e os preserve. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira, tão assolada por imoralidade, prostituição, adultério, divórcios sem motivo, tudo isso causado pela impureza que vem do nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.